Olá, um ótimo dia para você e seja bem-vindo ao Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos hoje então para o capítulo 1, versículo de número 16 de Pirkei Avot. O texto diz o seguinte: Rabban Gamliel dizia: faça para ti um mestre e afasta-te dos duvidosos. Meu comentário: na realidade, essa primeira parte do dito, pois hoje estudaremos a parte inicial daquilo que Rabban Gamliel está dizendo, pode ser traduzida como afasta-te dos duvidosos ou afasta-te da dúvida. E o que ele está dizendo aqui? Bom, a importância de fazer para si um mestre já havia sido abordada no versículo de número 6. Mas aqui, mais um motivo é dado: afastar-se das dúvidas ou afastar-se dos duvidosos. Eu prefiro essa última interpretação por uma razão muito simples. É evidente que na nossa observância da Torá haverá espaço para dúvidas, haverá espaço para questionamentos, para coisas que nós não compreenderemos totalmente. Até porque a Torá trata do eterno, que é um ser externo e muito maior do que a criação, nos dando recomendações de como agirmos. É evidente que haverá situações em que nós não compreenderemos totalmente as instruções do eterno, ou mesmo haverá divergência com relação à sua aplicação. Por mais detalhada que fosse a Torá, isso seria inevitável, não por uma falha da Torá, mas por limitações de nós mesmos. Até mesmo no Sanhedrin, no Sinédrio, havia casos de dúvida. Os sábios não concordavam entre eles em todas as situações o tempo todo. Muito pelo contrário, frequentemente eles divergiam e aí debatiam, até chegarem numa conclusão. E entendiam, então, que a conclusão pautada na maioria daquelas pessoas que haviam sido separadas e selecionadas conforme uma ordenação dada pela própria Torá para serem o corpo jurídico que estabelece a jurisprudência sobre Israel, teria então validade em sua decisão, uma vez que seria o peso dos sábios, aqueles que, bem intencionados e voltados para uma aplicação e um estudo sistemático da Torá, chegavam, depois de analisar a situação de vários ângulos, a uma conclusão. A alternativa a isso são justamente os caminhos duvidosos. Os caminhos duvidosos são aqueles onde cada um vai para um lado e ninguém sabe como agir, ninguém sabe para onde ir. Uns seguem um mestre que vai para um caminho, outros seguem um mestre que vai para outro caminho, mas na realidade, se o mestre é tão perdido quanto aquele que o segue, certamente não terá a oportunidade de conduzi-lo a um caminho firme e sólido. E o mesmo vale também para aquelas pessoas que acham que podem seguir a um mestre conforme a sua própria conveniência. Quando acham que alguma coisa se inclina numa direção, seguem o mestre A. Quando acham que alguma coisa se inclina noutra direção, seguem o mestre D. E na realidade, a única coisa que estão seguindo é o seu próprio ego. Qual é a vantagem, portanto, de se seguir a um mestre versus seguir a si próprio? Afinal de contas, o mestre também pode errar. É verdade que seguir a um mestre também significa que haverá dúvidas. Mas esse mestre aqui, dentro do contexto de Pirkei Avot, é uma pessoa alinhada e orientada pelo sistema jurídico e legal da Torá, ou seja, uma pessoa que tinha condições de transmitir para os seus alunos aquilo que a Torá dizia, aquilo que a corte mosaica havia estabelecido, aquilo que de fato era a vontade do Eterno revelada aos profetas, as conclusões dos exegetas dentre os sábios do povo que buscavam esclarecer cada situação, o mestre que era capaz de orientar o seu aluno dentro dessas condições, dentro dessas coisas, esse era aquele que valia a pena ouvir. Não porque o aluno que o ouvisse deixaria de ter qualquer tipo de dúvida. Afinal, o próprio mestre, quando é um bom mestre, sabe que na realidade ele sabe muito pouco.
mas a diferença está em algumas coisas. Primeiro, entender e aceitar um mestre significava compreender que, na realidade, nós não somos donos da verdade. Significava sujeitar o ego à submissão que é necessária para que possamos seguir o eterno. E é muito mais comum que pessoas tenham problema de arrogância e seguirem os seus próprios caminhos do que, de fato, terem problemas de ficarem seguindo a B ou C. Escolhendo, fazendo para si, conforme nós vimos no versículo 6, um mestre, essa pessoa teria a segurança de que estaria indo num caminho de pessoas que podiam errar, é verdade, mas que estavam com vontade e desejo de acertar. E isso faz toda a diferença, porque aquele que tem desejo de acertar, esse é aquele que é honrado pelo Eterno. Não é a pessoa que acerta, porque às vezes a pessoa pode acertar e ter motivos absolutamente tortuosos, ao passo que uma pessoa que está muito bem intencionada pode errar, mas buscando de fato o Eterno. Essa pessoa será conduzida. Essa pessoa é aquela que vale a pena. O que são, portanto, os duvidosos e as dúvidas, se não são as nossas incertezas com relação à observância da Torá? É justamente a questão de cada pessoa procurar o seu caminho, o que significa a falência e a destruição total de uma comunidade. Como é que duas pessoas podem andar juntos, sequer numa casa, se essas duas pessoas não estiverem de acordo e cada um buscar o seu próprio caminho? Se numa casa já seria difícil, quem dirá numa nação? E como é que nós, então, fazemos para nós um mestre nos dias de hoje, onde não há semichá, onde não há ordenação mosaica constituída e transmitida de geração em geração, uma vez que isso se perdeu muitos séculos atrás? É simples, buscando entender a halachá, buscando entender os nossos sábios, quais foram as suas recomendações, procurando observar a maneira como os nossos sábios deixaram para nós que devemos observar a Torá, de início confiando nas suas palavras e depois, obviamente, gradativamente, à medida em que crescemos no nosso entendimento, podemos buscar compreender as suas motivações. O aluno está destinado um dia a se tornar também como um mestre, a se tornar uma pessoa instruída, mas num primeiro momento ele precisa ter a humildade de compreender que ele precisa ser conduzido. Aqueles que não são capazes de demonstrar essa humildade jamais atingirão a Teshuvá. Portanto, o primeiro passo é nos esvaziarmos e compreendermos que o caminho do Mestre é o caminho da Torá. O caminho do Mestre é o caminho seguro de uma pessoa que já buscou o Eterno, de uma pessoa que anda na luz do Eterno e que busca o Eterno em sinceridade de coração. Claro, a condição para isso é saber, como nós já dissemos no verso 6, identificar e constituir o bom mestre. Um ótimo dia para você e até amanhã, se o Eterno nos permitir.